samba do Rio é ligado só ao crime organizado. Milícia não tem poder na escola de samba, não tem? Cara, olha, então, mano, isso aí é muito louco, né? Porque já há investigações que milícias têm investido em escolas de samba de acesso. Menores. primeira ali. Isso. E aí tem bicheiro que tá preocupado com isso aí, né? Porque isso é a área dos bicheiros, né, mano? Porque o miliciano também não é besta, ele quer dar uma lavada no nome dele também, entendeu? Uma melhorada no nome dele e tal. Pô, o cara quer aparecer na Rede Globo, né? Ele é vaidoso, né? Ele quer ser entendeu? uma celebridade. Ah, não pode falar com ele na Globo, tá? Por que não pode? Não, fala isso, sacanagem. A Globo tem uma relação com o bicheiro muito antiga, viu, mano? Ali Não é é. mentira pra Sim, ninguém, sim. não, viu? É quem inventou a história de chamar nego de contraventor aí foi a Globo. Aham. Né? Porque o contraventor você coloca ele só no negócio do joguinho do bicho e tal, não sei o que, mas esses caras aí, velho. Aham. Pô. Você limpa a barra dos Para. caras, né? Você vê o vale escrito ali, o que os caras fazem, os caras que eles mandam, desmanda, pô, para com E isso. esse cara que prenderam ali, o delegado lá da Marielle, lá, O Rivaldo Barbosa, ele tinha uma relação foda com o bicheiro ali, né? cara, aquilo ali é o seguinte, eu e o Pimentel conversamos sobre o assunto, a gente leu. Pimentel é muito da hora, cara. Eu gosto muito do Pimentel. Eu gosto Um abraço muito pro dele. Pimentel, Foda, inclusive. velho. É o cara que é bom, muito bom mesmo. E quando saiu o relatório da Polícia Federal, Mas aí, Fernando. eu parei os 3 dias pra ler, as 479 páginas. E ele leu também. E a gente se ligou pra conversar, pra bater um papo. E aí a gente começou a conversar porque até então, pra mim e pra ele, o Rivaldo Barbosa era alguém que era muito difícil de estar envolvido com isso, cara. Me assustou, assim. O Rivaldo Barbosa me assustou de verdade. O resto dos caras não. Mas o Rivaldo Barbosa e o Giniton Lages, né, que é o subordinado dele, me assustou. Mas, ao você ler ali o relatório da Polícia Federal, tem muitas coisas que fazem sentido. Outras nem tanto. Mas a maioria é muito difícil de provar, mano. Por quê? Porque aconteceu em 2018, certo? 6 anos. Sim. Mano, o período de ouro do desvendar, pra desvendar uma execução é as primeiras 48 horas e depois as primeiras semanas. Depois disso aí, meu irmão, o que tem de pista, o que tem de indício, o que tem de vestígio, a galera vai apagando. Então, por exemplo, você tinha lá no relatório que os possíveis mandantes, né, que eram o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão, que eles se encontraram com o Rony Lessa, palavras do Rony Lessa, se encontraram com o Rony Lessa a 800 metros da casa do Chiquinho Brazão. A gente tem as antenas que conseguem fazer aquela triangulação, só que fica 5 anos só os dados, já fazem 6. Não pediram, a polícia não pediu a triangulação. Uhum. E mesmo se pedir, a 800 metros da casa do Chiquinho Brazão, ele pode alegar que estava em casa. Sim. Pô, eu tava conversando com o Lessa, eu tava em casa. Como que você prova? Eu duvido que o juiz garantista... Bom, vai ser por júri, né? Mas é muito difícil você provar a materialidade disso daí. Como que vai provar que você tava dentro de casa? Mas eu acho que tem que ir pro caminho dos interesses do crime. Qual o interesse que esse cara tinha pra pedir a cabeça dela? Qual o envolvimento dele? O que a Polícia Federal acha é que é o seguinte. O clã do Chiquinho Brazão... porque os caras são gigantescos no Rio de Janeiro, mano. Eles apoiaram o Dilma, eles apoiaram o Bolsonaro porque os caras dominam 50, 100, 200 mil votos no Rio. Putz. 200 mil votos. Cara, até mais. Pô, os caras fazem vários vereadores lá dentro, se eles quiserem. Faz Poderosado, vários deputados. cara. Ele era deputado federal. Hã? Não, 200 mil votos, você consegue fazer uns 6, 7 vereadores, você consegue fazer 2 deputados estadual, 3 deputados estadual, 2 federal. No relatório, chega uma hora, acho que a página 200 e... A página 200 e pouquinho, que os caras começam a estudar a vida dos Brazão. Tem uma foto que é igualzinha a cena do Tropa de Elite, a hora que o Rocha, Tropa de Elite 2, a hora que o Rocha vai olhar como é que tá a iluminação... O gato lá que o cara tá fazendo e tal. Igualzinho, cara, é a cena. Eu não sei se os caras Padilha pegou daquilo lá e transpôs pra lá. Mas a hora que você olha, você fala, eita, pega. Cara, o que a gente tem que entender lá no Rio de Janeiro, pra o pessoal entender melhor. O Rio de Janeiro,
ele tem uma região, que é a Zona Oeste, que é 40% do Rio de Janeiro. A Zona Oeste do Rio, tá? Não, é 2/3 do Rio de Janeiro, mas tem 40% da população. É gigantesca. Mas o Rio de Janeiro ele se desenvolve primeiro na Zona Sul e na Zona Norte. Depois ele vai desenvolver a Zona Oeste. A Zona Oeste demorou para se desenvolver. E na Zona Sul e Zona Norte, o tráfico de entorpecentes chegou. Mas a Zona Oeste demorou para chegar. E a região da Zona Oeste ela começa a crescer de verdade nos anos 80. Tinha Cidade de Deus lá, mas depois forma Jacarepaguá, Campo Grande, enfim, todos esses bairros gigantescos. E o governo estava se preocupando com a Zona Norte e com a Zona Sul. A região de Parada de Lucas, tal, aí lá na Zona Sul, a Rocinha. Tudo aquilo que você viu lá de combate ao crime é tudo Zona Sul e Zona Norte. Enquanto a Zona Oeste ficou abandonada e crescendo. E aí o que acontecia? Não tinha delegacia na Zona Oeste. Não tinha batalhão de polícia. O que o cara fazia? Pô, o Rodrigão é polícia, mora aqui. Acontecia o crime, ele não ia na polícia, ele ia em você, Rodrigão. A paisana lá, no Jerominho, no irmão dele, Natalino, falava: Rodrigão, tem como você resolver um BO pra nós aí, que o cara roubou nós aqui, no bar? Não, que isso, pô, sempre toma um shopping aí, vou resolver agora. Ele ia lá, 4 tiros na nuca do maluco, pronto. Eram os quebras que chamavam. Que eram policiais que resolvia problema a paisana na região que não tinha polícia. E funcionava. Em Curicica tinha o Zezinho Orelha, que é o cara que virou o Juvenal Antena numa das novelas da Globo lá, não tem? Sim. Vocês conhecem a Globo lá, onde é gravado? Fica na frente de Curicica. A Globo sempre conseguiu fazer as coisas ali. Então esses policiais, eles começaram a formar milícia, mano. Porque falaram assim, ó, já que os caras vêm aqui e eu que resolvo tudo, eu também que vou explorar van, eu que vou explorar sistema de segurança, eu que vou cobrar pra fazer segurança, porque ninguém trabalha de graça, né, querido? E aí, lógico que os comerciantes achavam interessante aquilo. Tem a história do Geraldo Pereira, né, mano? Que o cara roubou um carro. E aí o Geraldo Pereira, que era o quebra da Zona Oeste lá de Curicica. Muito famoso. Tem gente que fala que ele que tirou a vida do maninho bicheiro. Que roubaram um carro. Aí o cara que roubou o carro era irmão do policial. Ele fez o policial e o cara e devolveu o carro lá. Pra pessoa. Isso ia criando uma lenda em cima do cara. O cara é foda demais, o cara é foda demais, todo mundo procurando o cara. Não, tanto que ele é o cara que ninguém pode usar o nome, né? Não, lá nem fala o nome, os caras desse rapaz. Não pode falar do Geraldo Pereira aqui nem agora, não pode falar dele, não. Tem que ler os comentários que tem do vídeo, lá do nosso vídeo dele. Que não, mano, deixa eu te falar, não fica falando esse nome então aqui não, mano. É o pessoal de Curicica, não fala esse nome não, mano. Isso é muito louco, né, Fernandão? Tipo assim, todo vídeo do canal deve ter uma pancada de relato de pessoas próximas de quem tá falando, não tem? Só uma coisa, o Robertinho que pediu pra falar o nome do Geraldo aqui. Tipo, não, vamos falar daquele cara ali. Às vezes alguém manda uma mensagem, eu conheço esse cara e tal. Não, sei da história desse cara aqui. É que depois que você fala aí, todo mundo quer bater um pouco. É tipo, sei lá, quando você tem um estuprador que vira e fala assim, não, aquele cara estuprou mulher. Aí aparece um monte de vítima também, né? É que não fala. É que não dá pra falar também coisas que não tem prova ali, né? Não, mas claro. Não dá pra contar isso daí, mas com certeza deve chegar muita história que você fala assim, caramba. Porque ela fala que minha avó contou pra minha tia, que contou pra minha irmã, que é isso aí, ó, falou do rapaz. Até que o Freixo consegue passar a CPI das milícias, né? A gente leu o relatório inteiro, porque, na verdade, só conseguiu passar porque os caras mexeram com a imprensa, né, mano? Também tem essa. Você acha que não era interesse do Freixo ter colocado essa CPI, não? Não, sim, porque o irmão dele foi executado pela milícia. Ele era pessoal. Ele era pessoal. E outra também, ele capitalizou, lógico, politicamente em cima disso daí. Mas até então a milícia não era vista com maus olhos lá no Rio de Janeiro. Isso eu falo com a mulher que deu o nome de milícias. Eu sou amigo dela, Vera Araújo. Muito amiga minha, uma das maiores repórteres investigativas. Que eu tenho vontade de trazer ela aqui, eu vou conversar com ela. A Vera é sinistra, velho. A milícia, ela era uma força moderadora. Ela não era o Estado, mas ela não era o vilão, né? Sim. Ela era uma força moderadora mesmo. Sim. Ela tirava um pouco, mas não
não obrigava ninguém a nada, não tinha um tribunal de justiça pra assim, você não fez o que eu queria, você vai tomar vigotada nos dedos. Não tinha isso na milícia. Não, tinha se... Pra população era interessante porque eles mantinham o controle. Uhum. Tirava a vida de 2, 3 ladrão ali e a galera sentia uma sensação de segurança. Sim. Tanto que você conversa com os milicianos mais antigos, que hoje, tipo, não foram enquadrados em nada, porque naquela época não tinha provas nem nada. E eles falam... tudo. Eles falam, pô, eu protegia o pessoal. Vinha o leiteiro aqui, os caras roubavam leite do cara e impedia de roubar. Era poder público que fazia. Então tinha uma permissividade. Depois que a família Braga entra nas milícias, lá com o Carlinhos Três Pontes, o Eco, aí vira outra história. Aí a milícia vira grupo igual o Comando Vermelho, essas coisas. Narco-milícia? Hoje já tá tudo a mesma coisa. Agora, o Freixo, ele passou porque uma jornalista do jornal O Dia, é muito louco isso aí também, uma jornalista do jornal O Dia, e um motorista e um fotógrafo, eles foram até a favela do Batã, onde a milícia que tinha lá era a Liga da Justiça, do Batman, do Robin, aqueles caras lá. Caralho, Tony Ângelo, o nome dos caras é esse, Batman, Robin, Tony Ângelo. Erótico, o cara chama de erótico, que era tudo polícia, viu, mano? Bombeiro, cara bravo. Tudo eles treinado. Foram lá no Batã fazer uma reportagem e os milicianos pegou os caras e começou enfim, esculachar os caras. Aí soltaram eles, o jornal O Dia era importante pra caramba lá, a imprensa abraçou, gerou uma repercussão enorme, e aí o Jorge Pisciani, que é o grande chefão da Alerj, da história da Alerj, quem conhece o Jorge Pisciani, a história da Alerj ali, é o cara que mais mandou no Rio de Janeiro, ele abre a CPI. Mas tinha muita gente pra defender as milícias, cara. E o Freixo, ele consegue iniciar uma penca de nome, coloca um monte de atitudes que poderiam ser tomadas, ações que poderiam ser tomadas para impedir o avanço, mas não adianta, mano. Não adianta. Na época dos UPPs, quando os caras começam a, pacificar as favelas, as milícias conseguem um espaço maior para entrar e regulamentar a vida das pessoas ali onde não tem Estado. E aí ela vira esse negócio gigantesco que virou hoje, mano, que é um negócio que não vai acabar isso aí, cara. É poder paralelo mesmo. É paralelo. Não tem como... Mas o crime organizado ainda é maior no Rio. Porque a milícia é crime organizado também, né? Quando a gente tá falando... Acho que não é tão organizado igual o PCC, né? Mas assim, ó, você tá falando dos Comando grupos Vermelho. Organizados tradicionais, né? Que é o Comando Vermelho e tal. Sim. Cara, sei lá, eu acho que o Rio de Janeiro, os governantes aprenderam a conviver com isso aí, cara. Eu peguei um Uber lá, nós passamos na frente do Palácio das Laranjeiras, lá que é o Palácio do Governador. Laranjeiras, ou Guanabara, acho que tá Laranjeiras. E aí eu falei assim, pô, isso aqui é a casa do governador, né? Até agora sim, depois é Bangu. Então, porque todos são... Caraca, já faz piada disso aí, todos são cara. depois, mano. Entendeu? 6 governadores de lá, né? 5. 5 governadores, mano, presos. Aí Tudo não preso. dá pra você... Aí você pega o Cabral, 439 anos de cana, tá lá com o shape, metendo louco. Influencer. E outra, ele é carismático pra caramba, igual Eduardo Paes. Se você deixar, o cara leva você na lábia, daqui a pouco você tá gostando dele também. Político, Entendeu? de carteirinha. Cara. Então, assim, o Rio aprendeu a conviver com isso, inclusive institucionalmente. Agora, o lance lá do Rivaldo Barbosa, voltando um pouquinho, que é assim, cara, o que acontece? O que é divulgado? Existia um sistema de pistolagem no Rio de Janeiro, com Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, Tenente João, Orelha. Mano, tem pistoleiro, não dá com rodo. Esses pistoleiros, como é que eles botavam o preço no serviço deles? Quem tivesse mais capacidade de não ser investigado pela delegacia de homicídios. Então, quando eu ia contratar o Adriano da Nóbrega, eu não contratava o Adriano da Nóbrega só porque ele era efetivo no que fazia, porque ele era caveira. Isso valia a pena. Mas eu contratava porque os crimes que ele cometia não eram investigados. Então, não ia chegar até mim. Não tinha mandante. Isso. O crime da Marielle seria enquadrado nisso. Segundo a Polícia Federal, os Brasão conversaram com o assessor, procuraram o Macalé, que era um pistoleiro, e o Macalé vai atrás do Rony Lessa.
Diz que o Rony Lessa tinha 2 serviços, né, na época. Ele tinha o serviço da Marielle pra fazer e o da Regina, a presidente do Salgueiro. Ele tinha pegado... Ele fez isso aí também ou não? Não conseguiu fazer não. porque o da Marielle acabou dando chabu, BO. Porque o que acontece, pessoal? O Rio, ele é um lugar onde políticos são executados, mano. O Naldinho, que era vereador, foi executado. O Ari Brum era deputado estadual, depois virou assessor de gabinete do Sérgio Cabral. Foi executado na linha vermelha do Rio de Janeiro. Acho que o Brasil é um lugar onde os políticos são executados. Então, eu ia te falar né? isso. Se eu no Rio não é porque tem mais holofote ali, porque você pega, por exemplo, esse mês agora, ou mês passado lá no Nordeste, lá os caras matou um monte de gente lá também. Ah, cara, é que você matar um vereador do Rio ou você matar um vereador de São Paulo é diferente de, por exemplo, você matar um vereador de Montemor. Opa. Mas muito. Agora, da Marielle, o que é? A Marielle, as pessoas, às vezes, é embaçado. Uma vez eu coloquei isso no Instagram, a galera veio me xingar. Mas, mano, a Marielle, quando era viva, ela não era do tamanho que ela é hoje. Ela era uma simples vereadora, irmão. Primeiro mandato, representando o pessoal. Pica no pessoal mesmo era o Renato Cinco, o Francisco, o Tarcísio Mota, como que chama? O Marcelo Freixo. Ela era uma pessoa ali que nem segurança dava, É vereadora. O Freixo tinha escolta do BOP, irmão. 24 horas por dia, sabe? É muito difícil você pagar esses caras. Então, o recado do Chiquinho Brasão e do Domingos Brasão, segundo a Polícia Federal, era um recado pro PSOL. O que acontece? Como é que a milícia tá ganhando dinheiro lá? Bom dinheiro. A milícia pega uma área de preservação ambiental, ela desmata aquilo e constrói um monte de condomínio, prédio e tal. Vende a madeira, põe a grana no bolso. O dinheiro da madeira, ela constrói o condomínio. Mas é isso que os caras fazem. A madeira dá o dinheiro de construir o condomínio e ainda sobra. Quer que eu fale pra você? Eles pegam a mão de obra do próprio bairro. Olha só como é que o bagulho tá entranhado, mano. Eles pegam a mão de obra do próprio bairro, compram a alvenaria do próprio bairro e constroem tudo. Então, tipo assim, eles fazem um desenvolvimento lá através do condomínio. E depois eles vendem. E aí, o que os políticos fazem? Eles vão trabalhar com regulamentação. Essa PEC, esse projeto de lei que eles passaram, que foi o que parece que deu a treta aí, era um projeto de lei para regulamentar esses condomínios que os caras construíam. E, segundo o Rony Lessa, o Chiquinho Brasão e Domingos Brasão prometeu para ele uma área na Cidade Alta, que era uma área gigantesca para ele poder explorar dessa maneira. Entendeu? Que dá muita grana. Então, a prefeitura começou a regulamentar isso. Gente, a justiça foi construir um prédio da Defensoria Pública numa região lá do Rio de Janeiro e descobriu que a construtora estava pagando propina para a milícia para poder construir lá um prédio da justiça, irmão. Você tá brincando? Tô falando sério, cara. Cara, esse cara é muito profissional, velho. Lógico que é, Você mano. tá de sacanagem, velho. Como é que você combate isso aí, Rodrigão? Olha, você é governador, você vai combater isso aí de que jeito? Vai lá na comunidade lá e fala pro cara, ó, mano, vou tirar todos os caras daqui e vou despedir. Mas como assim? Eu paguei 100 mil reais aqui na minha casa? Caralho, velho. Como que você vai tirar eu? Porque a hora que tá feito e o cara aí tá dentro, Não. é um voto que você tá perdendo, mano. Sim, por isso 4 tem votos. que legalizar ali. 6 votos, porque tem um monte de filho, né? Não, tem a sogra, o marido, 50 filhos, primo, tudo não vai votar no cara. Cara do céu. Então, os Brasão, eles estavam trabalhando com essas regulamentações. E o que acontecia? O pessoal ficava batendo nisso, enchendo o saco, para que essas áreas elas fossem destinadas para pessoas que não tinham dinheiro para comprar essas coisas. E aí eles começaram a ter essa treta. O Chiquinho Brasão e o Domingos Brasão chegaram a infiltrar um cara no pessoal deles, coisa de mafioso, tá, mano? E aí eles acabaram, dizem que foi isso que fez com que tivesse o motivo para tirar a vida da Marielle Franco. Cara, o Rio, eu vou te falar, velho. Só que saiu do controle, Rodrigo. Eles acharam que ia tirar a vida da Marielle e ia ficar por isso mesmo, ninguém ia investigar. Ninguém achou que ia dar a repercussão que rolou, né? E na tese deles, o que acontece? Aí, mano, aí é coisa que acontece só no Rio de Janeiro. Muito doido.
A polícia não vai lá nos próximos dias, que eles chamam de bater a rotina, né? O que acontece, por exemplo? A gente tá nessa rua aqui. Sempre vai ter gente que vai passar todo dia nessa rua. Sim. Então, 2, 3 dias depois do crime, geralmente fica uma equipe policial pra ver quem anda por ali, pra ver se arruma testemunho e tal. A polícia não foi fazer isso. Quem foi fazer foi a Vera Araújo. Ela encontrou um cara que viu as coisas acontecendo e levou pra polícia. E, segundo consta a informação... Mano, A isso- Vera achou uma testemunha do caso. Achou. Testemunha ocular que viu tudo ali. que viu rolou. as coisas, é. Aí ela levou na polícia. Mas eu vou te falar uma coisa que só acontece no Rio de Janeiro, mano. 3 policial federal levaram um cara na delegacia pra o cara falar que quem tinha executado era o Orlando Curicica. Um cara que era miliciano lá de Curicica. 3 policial federal. A polícia foi no encalço do maluco. Aí chegaram no cara e foram bater no cara. A polícia tava levando, segundo as informações da Polícia Federal, ela tava levando um caso pra esse lado. Como se fosse esse Curicica que Curicica. tivesse a vida, Só que depois a gente descobriu que o cara que foi lá caguetar o Curicica queria a parte dele em Curicica, já era inimigo dele. E foi lá e foi caguetar porque tinha que pagar a dívida. E aí a polícia foi, só que as 2 promotoras, a Letícia Emily e a Simone Sibilli, eram muito boas, e elas foram ouvir o Curicica. Aí o Curicica falou, o quê? Vocês vão jogar esse B.O. no meu rabo? Não vão, não. Isso aí quem matou, quem fez isso aí foi um pistoleiro. Como assim pistoleiro? Ué, a senhora não sabe que existe um negócio chamado escritório do crime aqui no Rio de Janeiro? E Que elas você já paga, os sabiam. caras tiram? Não, elas não sabiam, as promotoras. Mesmo? Não. Aí elas falaram, ó, pra gente conseguir chegar nisso, a gente precisa investigar. E a polícia foi pro lado e elas foram pro outro. Depois, lógico, que eles se encontraram porque foi descartado o lance do Curicica, porque a Vera Araújo e o Chico Otávio conseguiram mandar uma carta pro Curicica, o Curicica escreveu a mesma coisa que falou pra polícia, pra elas, pra ele poder se manter vivo. Que ele falou assim, ó, então vocês publicam aqui a mesma coisa que eu falei pra eles, porque senão os caras vão tirar minha vida aqui. Aí ele, inclusive, ele fala louco isso. velho. Tá na primeira página do livro do Rafael Soares. Ele fala pra promotora: se a senhora quiser resolver esse crime, a senhora sabe que a senhora vai ter que prender o chefe de polícia do Rio de Janeiro, né? Aí o Rivaldo Barbosa foi preso. E o Rivaldo Barbosa, ele foi nomeado pra chefe de polícia um dia antes, no dia 13 de março. O crime aconteceu no 14 à noite. Entendeu? O Rony Lessa fala na delação, claro, é a delação. Quem que nomeou tá, gente? ele, chefe da polícia? Tava na intervenção federal. Então o Richard Nunes, que era o general que cuidava dessa parte, nomeia ele. E o Braga Neto, lógico, assina, que era o vice-presidente. Na época, acho que ele não era vice-presidente ainda, foi candidato depois, né? Mas assim, houve indicação do Rivaldo Barbosa, ele era um cara respeitado na Polícia Civil. Apesar de ter alguns relatórios sobre ele que poderia levantar alguma suspeita, ele era um cara que, segundo todo mundo ali, era competente pra fazer aquilo. Inclusive a família da Marielle achava isso, mano. Que é o que o Pimentel fala. Pô, mas se o Rivaldo fez isso, ele é um psicopata, porque ele ia lá na casa da família, cara. Caralho. Tá vendo a doideira? Pesado, hein? E o Rony Lessa fala na delação, lembrando que é uma delação, né? É bom a gente colocar isso, não tem provas, é uma colaboração premiada do Lessa falando que é o executor, né? Que ele diz que a melhor forma de você conseguir tirar a vida de alguém no Rio de Janeiro era pagar o chefe da Polícia Civil. Não. Mas ele falava que ele não pagava o chefe da Polícia Civil pra poder tirar a vida. Era pra não ser extorquido por outros policiais. Saía Eu vi mais isso aí. barato pagar ali do que pagar pra todo mundo. Exatamente. Ou Sai mais barato seja, acertar com era o um chefão. crime que todo mundo sabia Sim. quem fez, quem... E aí a própria polícia ia lá e falava, ó, dá uma parte aí, porque você tá com a grana aí, É, cara. você recebeu por isso, eu sei que foi você. Ó, Não. você ganhou vintão, eu quero 10. Não, e o Pimentel falou que tinha uma época que a galera tinha tanto medo do Rony Lessa e do Adriano da Nóbrega, que era assim, pô... Eu acho que ele falou até no podcast do Glauber, não foi isso? Que ele disse que o Adriano da Nóbrega foi obturar dente no mesmo dentista do Rivaldo Barbosa. O Rivaldo Barbosa chegou passando dentista, o Adriano da Nóbrega tava lá olhando pra ele. Ó, cara. Mano, Chegava na delegacia de homicídio, o Adriano da Nóbrega cumprimentava todo mundo.
tira das antigas, tremia na base, porque o cara era executor nervoso. Então os Você caras tá tremiam lá, na você não cadeira. sabe se você tá te vigiando ou você Certo, tá tratando de louco, dente. mano. Você fala aí, o que você tá fazendo aqui, ó? Caralho, o que você tá fazendo aqui, rapaz? Não, você lá sentado na cadeira, assim, você é louco, mano. Vou falar pra você, cara,